Nessa aula vamos ver sobre Justify Content, a propriedade que eu julgo sendo a mais importante do Flexbox. Primeira coisa, vamos dar uma olhadinha no nosso guia aqui e a gente tem essas possibilidades dentro do Justify Content. Então voltamos aqui para o nosso conteúdo, retiramos essas ordens aqui, salvamos, ele já vai ficar normal de novo. E aqui dentro do container vamos utilizar aqui, ó, Justify Content. A primeira coisa, Justify Content Flex Start. O que vai acontecer com o nosso conteúdo? Nada, porque naturalmente o Justify Content que está imposto aqui, ele já vem como Flex Start. Agora, se a gente modificar para o Flex End, aí o nosso conteúdo vai ficar todo no final da linha. Como é que a gente faz para centralizar esse conteúdo aqui no meio dessa linha? Justify Content Center, e olha só, centralizado. Se eu quiser dar um espaçamento entre os elementos, tem três possibilidades. Primeira, vamos começar com o Space Between, é o mais utilizado. Você tem o espaçamento entre os elementos, mas no início e no final não vai ter nenhum tipo de espaçamento. Aqui, com uma grande quantidade de elementos, até pode ficar um pouquinho difícil, mas se a gente vir aqui e comentar, vou deixar até o Pro ali. Olha só, a gente consegue ver 4 elementos aqui e eles estão com espaçamento entre eles. Agora vamos utilizar o outro, Space Around. Salvamos, atualizamos e olha só, ele ficou com espaçamento no início e no final e entre os elementos também. Mas o espaçamento no início e no final você vai pedir, mas está esquisito, né? Porque ele vai pegar o tamanho total desse espaçamento aqui e vai colocar somente metade no início e no final, mas ainda tem esse espaçamento. O outro tipo de espaçamento é o Even. Agora, se a gente colocar, ele vai ter o espaçamento igual entre todos os elementos e entre o início e o final. Cassiano, qual que eu vou utilizar? Vai depender da arte, você vai ter que ver a arte que veio lá do designer e entender assim, poxa, mas aqui tem um espaçamento um pouquinho menor no início e no final, então não vai ser o Even, pode ser o Around. Se você quer o espaçamento somente entre os elementos, início e fim, não tem Space Between, então vai depender muito do que você necessita. Agora vamos para o Flex Direction Column, para botar eles em coluna. O que vai acontecer inicialmente quando eu atualizar? Nada, por causa que a gente não tem o tamanho total aqui da tela. Ele só está pegando o tamanho dos elementos aqui. Então como é que a gente faria para definir um tamanho total para a gente trabalhar com isso? Viemos aqui e vamos colocar um min height, na verdade, não um height direto, sem VH. Atualizamos e agora ele está pegando o tamanho total visível da nossa tela. E aí ele já colocou um Space Evil aqui e a gente já está vendo o espaçamento entre os elementos. Uma coisa muito comum e que é muito solicitada. Como é que eu centralizo elementos? Você pode colocar um Flex Direction Column e um Center aqui. Olha só, elementos centralizados. Perfeito, coisa linda. Você consegue utilizar tudo isso daqui na questão de colunas também. Você pode utilizar aqui um Flex Start, que ele vai alinhar tudo no início, um Flex End, que vai jogar lá para o final. Vai me pedir de novo, Cassiano, por que eu vou utilizar o Flex Start se ele já vem como natural? A mesma coisa lá do Flex Direction Row e Column. Você tem uma propriedade setada como Flex End, mas você quer que lá no responsivo ele seja inicial, comece lá no início. Então você pode utilizar o Flex Start. Voltando aqui para o conteúdo em si, você tem todas as propriedades do Justify Content que trabalham na linha, podendo utilizar na coluna também.